Fala, beduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje apresento 2 casos criminais. Então, se você gosta do insólito e quer contribuir com o nosso trabalho, eu peço a gentileza de você clicar no like e deixar um comentário nesse vídeo aqui, tá bom? Se puder também, me marque lá no @oinsólito no Instagram e considere entrar para o nosso clube de membros. Por apenas R$ 2,99 você já contribui ativamente para a manutenção desse canal aqui. Fechou? É isso, recados dados. Vamos aos fatos. No ano de 2007, a senhora Maria Aparecida Shimada morreu vitimada por um câncer que não conseguiu vencer. E 7 anos mais tarde, em 2014, seu marido, Ikushiro Shimada, faleceu aos 70 anos de um infarto sofrido em sua casa. Eles poderiam ser somente mais 2 pessoas comuns que morrem todos os dias por causa de doenças e males naturais que afligem qualquer um. E até certo ponto de suas vidas, eles realmente foram tais pessoas, mas algumas indenizações movidas por eles contra sérios danos morais provocados por famosos veículos de comunicação e redes de televisão ainda se encontravam em andamento depois que faleceram. Aí fica a pergunta: teriam então esses processos alguma ligação, mesmo que indireta, com suas mortes? Essa história em si já responde essa pergunta de uma maneira lamentável e que nos deixa apreensivos sobre o quão segura pode ser a nossa conduta, ainda que sem máculas, perante os olhos alheios. Considerada o 4º poder dentre os demais pilares que regem a nossa sociedade, a mídia sempre se apresentou como tendo a capacidade de engrandecer uma situação ou minimizá-la, se esse for o seu intuito. Exemplos disso não faltam nos dias atuais, não é? E tal poder se aplica de forma mais incisiva quando um de seus braços alcança e atinge seres humanos comuns como nós, que dependendo da intensidade com que são atingidos, podem passar o inferno em suas vidas, chegando até mesmo a sofrerem a chamada morte social, que nesse caso pode ser tão ou mais dolorosa que uma morte física. Apesar do trabalho sério e competente realizado por uma parte do jornalismo brasileiro, algumas vezes seus profissionais se deixam enlaçar pela promessa de um grande furo de reportagem que pode vir a lhes dar mais prestígio, alavancando ou consolidando suas carreiras televisivas. Mas não foi isso que aconteceu no caso da Escola Base, localizada no bairro da Aclimação, em São Paulo, no mês de março do ano de 1994. Ao ver seu filho com marcas suspeitas no corpo, Lúcia Eiko acreditou que o pior poderia estar acontecendo e, junto com outra mãe, resolveu então interrogar crianças. Os pequenos disseram a elas que foram levados a uma casa de um aluno para verem filmes pornográficos e lá foram abusadas sexualmente. Porém, apurou-se depois que o lugar descrito pelas crianças não se tratava da Escola Base. Então, não satisfeitas com a frustração causada, as mães passaram a disseminar o boato de que seus filhos andavam sendo molestados na escolinha que frequentavam. O casal Shimada era o proprietário da escola infantil, que tinha como professora Paula Milling Alvarenga e como motorista seu esposo, Maurício Monteiro de Alvarenga. Rapidamente, aquele boato transformou-se numa histeria coletiva que tomou uma proporção nefasta e se alastrou sem controle pela região, gerando a revolta da população e a intimação policial dos donos e funcionários da Escola Base. Notificada de antemão, a imprensa caiu em cima do caso de maneira implacável e irresponsável, condenando os acusados sem a obrigatória investigação dos fatos, que julgaram erroneamente não ser necessária frente ao clamor da população que naquele estágio já havia depredado e saqueado a escola, exigindo por uma justiça que não tinha um fundamento esclarecedor. Jornais populares estampavam manchetes terríveis e sensacionalistas que
retratavam a escola infantil como um antro de pedófilos degenerados e a Kombi do motorista Maurício como uma espécie de motel improvisado. Pressionado por ambos os lados, o delegado responsável pelo caso ficou a favor do senso comum, que acabou por condenar tanto o casal Shimada quanto o casal Alvarenga a uma espécie de enterro social que jamais seria revertido de forma a apagar o mal causado às suas reputações. Um laudo de perícia inicial apontou que o filho de Laura havia sido abusado, mas outro laudo, refeito um tempo depois, atestou que suas marcas eram decorrentes de uma simples prisão de ventre, o que resultou na comprovação da inocência dos acusados, no arquivamento do caso em junho daquele ano e no afastamento do delegado influenciável. Mas, infelizmente, isso não ajudou em nada, pois o estrago já estava feito em suas vidas por conta da já adquirida pecha de pedófilos abusadores de criancinhas. O repórter da Rede Globo, Valmir Salaro, foi o responsável por transmitir em primeira mão a matéria que chocou o país em rede nacional, numa época em que o uso das hoje famosas fake news não era sequer conhecido e muito menos divulgado. Com suas vidas destruídas, os casais passaram a lutar por seus direitos a favor de sua moral aniquilada, pois a escola que haviam construído, bem como suas carreiras, não poderiam ser mais retomadas. A imprensa, querendo se desculpar, pôs em andamento uma série de retratações inúteis, que não impediu que só a Rede Globo fosse condenada a pagar quase 1,5 milhão em indenização aos donos da escola e ao motorista. Mas, obviamente, a emissora entrou com recurso e o então governador Mário Covas assinou uma indenização do Estado de 457 mil aos injustamente acusados. Pois é, nada como ser amigo do rei, não é? Isso diz muita coisa, inclusive. No entanto, o dinheiro, por maior que fosse, não compensaria e nem tampouco traria de volta o que havia sido perdido. Com a saúde seriamente comprometida por todo o estresse vivido, os envolvidos passaram a manifestar doenças relacionadas à depressão, fobia e cardiopatia, tendo Ikushiro sofrido um infarto que o debilitou pouco tempo depois dos fatos ocorridos. Além disso, passaram a ser perseguidos e odiados. Eles precisavam se esconder e fugir quando eram avistados por pessoas que não acreditavam em sua inocência. Esse caso acabou por se transformar num exemplo perfeito do abuso desmensurado da imprensa e do que ela não deve fazer em hipótese alguma quando deparada com uma situação semelhante à da escola base. Então virou tema de aulas e debates sobre a ética do jornalismo. E aí eu te pergunto, hoje, em 2023, pode-se dizer que algo foi aprendido? Livros sobre o tema foram lançados e até um documentário recente se encontra disponível em uma plataforma de streaming, onde o jornalista Valmir Salaro toma sobre os ombros a responsabilidade do que aconteceu. Os acusados, na época, não tiveram a oportunidade de serem ouvidos para que pudessem se defender da monstruosidade que lhes fora imputada. E como se isso não bastasse, eles tiveram suas vidas devastadas por um furacão de intolerância popular e midiática. Inclusive até me lembrei aqui de uma frase que é atribuída ao Nelson Rodrigues. Abre aspas. No Brasil, é a imprensa que descobre os crimes. Fecha aspas. Nesse caso, cria, não é? Várias vidas, que incluíam as dos familiares das vítimas, foram afetadas negativamente pela repercussão dessa história, o que nos remete novamente àquela questão inicial. Teriam os fatos ocorridos afetado direta ou indiretamente para a prematuridade das mortes do casal Shimada, mesmo elas tendo ocorrido por causas aparentemente naturais? Eu sou daqueles que acredita que a cabeça manda no corpo. Portanto, essa é a minha resposta. Mas eu quero saber a sua. Parece meio óbvio, mas no mundo onde as buscas por notícias sensacionalistas são cada vez menos preocupadas com a vida alheia, a lição que fica se torna cada vez mais difícil de ser aprendida. A década de 70 foi uma das mais marcantes no que tange ao surgimento de crimes e figuras doentias que entraram para o hall da fama do terror criminal. Nos Estados Unidos, homens monstruosos como John Wayne Gacy, David Berkowitz e Ted Bundy
foram apenas alguns nomes que aterrorizaram o imaginário da população naquela época, iluminada pela efervescência sociocultural e, ao mesmo tempo, carregada pela sombra do medo que parecia pairar em cada esquina. Mas aqui, em terras brasileiras, também tivemos nossa cota de monstros em pele humana. E um desses monstros foi José Paz Bezerra, um rapaz de 25 anos que ganhou as manchetes dos jornais com uma fama tenebrosa sob a alcunha de O Monstro do Morumbi. De origem humilde, José nasceu na Paraíba, mas foi viver com sua mãe em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tendo a infância e a adolescência manchadas pelo cometimento de pequenos delitos que já indicavam que seu comportamento pendia para o lado criminoso. Aos 18 anos de idade, ele teve uma breve passagem pelo exército, sendo punido por sua indisciplina contínua, o que acabou por levá-lo a desertar da obrigação militar. Naquela época, algumas mulheres foram encontradas assassinadas na região da Guanabara, entre elas Joanina Cariello, uma sobrinha de um ex-delegado de homicídios. E certos rumores apontavam que José talvez fosse o assassino. Por conta disso, seu padrasto o enxotou de casa, para a alegria de sua mãe, que, segundo disse mais tarde, temia que ele um dia retornasse. Ele então foi morar em São Paulo, onde, longe da má reputação que havia adquirido, passou a posar de bom moço em busca de uma companheira que lhe agradasse. Com o tempo, se envolveu com a doméstica Aparecida da Silva Oliveira, de 37 anos, que era separada do marido e tinha um casal de filhos. Os dois se apaixonaram e passaram a morar juntos, e com a ajuda de Aparecida, José conseguiu um emprego de copeiro em uma mansão do bairro Nobre do Morumbi, em São Paulo, no ano de 1970. Foi então que José Paz Bezerra, que era considerado um rapaz bem apessoado, decidiu que seu lado obscuro era mais forte que o seu lado bom. E ele, que aparentemente trazia a paz no seu nome, na verdade, em seu íntimo, era uma pessoa atormentada, um homem que carregava um trauma que necessitava ser expurgado de maneira visceral. Revelando-se mal agradecido e abusivo em suas atitudes, José passou a fazer gato e sapato de Aparecida, que era uma mulher sofrida e mais velha que ele, além de já se encontrar rendida e refém de seus carinhos e caprichos masculinos, como o de sair à noite em sua companhia e lhe pedir dinheiro sempre que precisava. Quando contrariado, ele mudava de figura e ficava violento. Depois choramingava e assim conseguia novamente a atenção da amante e o que queria. Até que, numa de suas noites de saideira, José voltou para casa inquieto com um jornal nas mãos que trazia o retrato falado do monstro do Morumbi, o temido assassino que andava estuprando e estrangulando mulheres pela cidade. Naquela noite, a pobre Aparecida descobriu que seu amante, de quem tanto gostava, estava longe de ser o homem de seus sonhos, pois ele mesmo se identificou como sendo o assassino e garantiu a ela que, se não fizesse exatamente o que ele queria, ela sofreria as consequências do que um matador nato como ele poderia fazer. Achando que aquilo não passava de uma intimidação, Aparecida o questionou quanto à veracidade de tal afirmação, ao que José imediatamente pegou uma mala guardada e, a abrindo, revelou à mulher os pertences pessoais de suas vítimas, que ele guardava como as já famigeradas relíquias de atrocidades de serial killers. Apavorada, Aparecida consentiu com seus termos assustadores, mas, felizmente, seu pesadelo durou pouco. Acontece que José tinha roubado 20 mil cruzeiros em joias de sua patroa e resolveu dar no pé, a abandonando e retornando para o Rio de Janeiro. O que, convenhamos, não foi nada esperto de sua parte, pois a polícia carioca já estava em seu encalço também. Ao investigar o caso do roubo, a polícia de São Paulo interrogou todos os funcionários da casa e, ao chegar a vez de Aparecida, conseguiram vencê-la pelo cansaço depois de 9 horas de interrogatório, ao que ela lhes entregou as provas de que, além de ser o ladrão, José também era o tal monstro do Morumbi. Àquela altura da situação, suas vítimas em São Paulo eram 5 mulheres que tinham sido mortas entre julho e agosto: Ana Rosa dos Santos, Wanda Pereira da Silva, Nilza Cardoso, Cleonice dos Santos Guimarães e Vilma Negri. Todas assassinadas com o mesmo modus operandi,
que, de acordo com os investigadores do caso, consistia no estrangulamento com meias de nylon ou pedaços de pano, tendo seus corpos jogados em terrenos baldios. José Bezerra era tido como um cara bom de lábia e sedutor, e era justamente desse seu talento que ele usava para atrair e arrastar suas vítimas até onde ele queria. Retratos falados do assassino haviam sido distribuídos pela cidade e um medo se instaurou entre as mulheres preocupadas que circulavam pelas ruas noturnas da capital. Mas havia um consenso entre as forças da lei empenhadas na captura daquele monstro. Todos eles diziam em tom de garantia que o assassino já estava com seus dias contados. Mas antes de ser pego, José ainda continuaria deixando para trás seu rastro de morte. Prevendo que seria capturado no Rio de Janeiro, José então fugiu para Belém na boleia de um caminhão, deixando como pagamento ao seu ajudante caminhoneiro um prêmio, as joias lá do roubo. Chegando na capital paraense, lá foi ele fazer o que sabia de melhor, seduzir mulheres incautas como Maria Teresa Marvão, Anibalina Ataíde Martins e outra desconhecida, que acabaram também assassinadas por suas mãos. Era novembro de 71, 2 meses depois de seu último crime, quando o monstro do Morumbi foi preso graças à denúncia de uma ex-cunhada de Anibalina, que entregou sua localização à polícia. Condenado a mais de 100 anos de prisão, José tentou o suicídio na cadeia, mas foi impedido dessa saída mais fácil. Em confissão, disse ter matado cerca de 24 mulheres, mas sua sentença correspondeu a apenas 7 mortes. Atribuiu a culpa de ter se tornado um assassino de mulheres à sua mãe, que, segundo ele, se prostituía e apanhava de vários homens na sua frente. Após cumprir 30 anos de pena, ele foi libertado em São Paulo no ano de 2001, aos 56 anos de idade, alegando que todos os seus crimes e violência faziam parte do passado e desde então nunca mais foi visto ou se teve notícia do seu paradeiro. Se ele ainda estiver vivo, ele pode ser qualquer senhor octogenário que vemos por aí. Aí fica a pergunta: um homem que já foi um monstro pode voltar a se tornar simplesmente um homem?